Menachem ben Abraham, Menashe ben Maziah, Lerefuah Shlema ben Eliah ben Lea. A gente então vamos começar, depois de ler o Mamar sobre a transição, a gente vai começar a gente falou um Mamar escrito em 1905 por Rav Kook, chamado A Geração. E a gente já, por favor, não percam essas folhas, a gente vai ficar nelas ainda algum tempo. Um Mamar longo, a gente vai ler ele. Começa na página que está escrito Hador. Sim? Não. Estou mais perdido. Está vendo aqui em cima está escrito Hador? E começa. E, na verdade, o Mamar Hador tem dois livros que, porque eles não são muito grossos, foi quando colocaram ele num livro só. Um livro chamado Eder Hayakar Ve'ikvei Atzon. Eder Hayakar Ve'ikvei Atzon. Eder Hayakar é o primeiro livro, que não é Inyaneno agora. O Ikvei Atzon é onde foi escrito o Mamar Hador. E estão vendo Ko Irakodesh Yafo, antes do Rav Kook ser rabino em Yerushalayim, ele era rabino de Yafo. E em Yafo foi quando ele escreveu o Mamar Hador. E aqui tem outros Mamarim que ele escreveu quando ele estava em Yafo, para juntaram tudo num livro chamado Ikvei Atzon, porque ele não era grande o suficiente, então juntaram outro livro chamado Eder Hayakar, que Be'etzem, o Rav Kook começou como rabino em Chutz La'aretz, não em Israel. O Mamar Hador é Bidyuk, de novo, a transição do Rav Kook como rabino, e esse livro também, a primeira parte do livro foram coisas que foram escritas fora de Israel, e aqui o Ikvei Atzon começa com artigos que o Rav Kook escreveu em Israel. E óbvio que a Torá da pessoa, quando vem para Israel, era diferente. Seja lá no Brasil, ou lá, seja lá em que exílio que a gente estiver, a gente tem a tendência de pensar de uma maneira. Frases do tipo, o importante é vir para Israel, não importa como. São tipos de frases que a gente ouve fora de Israel. Aqui em Israel a gente já sabe que não é bem por aí, e etc. Ou seja, isso aqui é Torá Chutz La'aretz. Ou seja, quando você chega em Israel e começa a ver o povo judeu, você começa a pensar de uma maneira diferente. Então aqui é óbvio que a maneira de escrever do Rav Kook também mudou. O pensamento dele também mudou. Então, vamos lá. E a gente já falou sobre as transformações da geração. A gente já falou sobre o que o Rav Kook vai falar em termos de transformação da geração. Existiam muitas coisas novas, o sionismo, os judeus também imaginavam, ou seja, essa época de transição é uma época muito problemática, porque a gente já falou, primeiro existiam pessoas não religiosas, depois o povo judeu achou que com o tempo, com o pluralismo, com a ética mundial, o mundo vai ser menos antissemita, e o que a gente viu foi justamente o contrário. Não sei se o contrário, mas não é porque a gente ficou mais pluralista e mais a ética no mundial começou a melhorar que as pessoas ficaram menos antissemitas. Vi de jornais, principalmente mais importante, não só os jornais. Teve um jornal que eu particularmente parei de ler, chegou a me irritar profundamente como os jornalistas são tendenciosos e mentirosos, pachuto mentirosos. Impressionante, realmente mentirosa. São coisas assim que vocês ficam. Quem está aqui sabe que é mentira, mas quem está lá, o cara não sabe de nada. Você sabe que hoje é a final do brasileiro, estou mais mexendo, porque o jornalista fala a verdade. Mas nós sabemos que não é bem assim. E se você vê as respostas, é pior ainda. Ou seja, o jornal é mentiroso, mas aí tem os comentários. Vale a pena vocês dar uma olhadinha nos comentários, vocês vão ver argumentos nazistas e cristãos anti-judaicos. A gente quer dominar o mundo, os sábios de Sião, um monte de asneira que você achava que quando o mundo fosse ficando mais inteligente, mais ético, esse tipo de asneira ia sumir, mas a verdade é que não só não sumiu, como hoje em dia, inclusive, tem uma certa força. Hoje em dia a pessoa ela tem um bom motivo para ser antissemita. Ela não é anti-judeu, é anti-Israel. Não, eu não sou, não importa. E todo judeu israelense, é que nem o Hitler. O maior inimigo de Hitler quem era? Quem era o maior inimigo de Hitler? Os comunistas. Mas todos os judeus eram comunistas. Não é? Eu não sou anti-judeu, eu sou anti-Israel, mas todos os judeus são israelenses. Não importa. Aqui você pinta anti-judeu, antissemitismo agora ficou bonito. Eu não sou mais anti-Israel. E as pessoas falam isso, inclusive, tem líderes mundiais que falam isso. Não, a gente não tem nada contra os judeus, só contra os sionistas. Mas todo judeu é sionista. Sabiam? Então, de qualquer maneira,
existia, então foi uma época de transição, uma época muito difícil para o povo judeu, em que o que a gente imaginava que era verdade não é verdade. Ou seja, começou a ter pessoas não religiosas, o antissemitismo voltou, ou voltou não, continuou tão forte quanto, e o mundo já, não é que o mundo começou a ficar mais inteligente e deixou isso de lado, ou seja, era uma época muito problemática. Então veio o Rav Kuk e começa, Amachov Agadol, existe uma dor muito grande, todos esses acontecimentos, toda essa transição causa na nossa geração uma dor muito grande. Amedaketa nefesh ve'yagon nora ve'ayom, que ele suprime a alma da pessoa com uma dor muito forte. Ou seja, a alma da pessoa está cada vez mais encolhida, cada vez mais sofrida. Amatsui bedoreno, agora isso aqui se encontra na nossa geração. Velev kol mi shechoshev me'at machshava ve'ogeh me'at de'ah. Todo mundo que pensa um pouco e todo mundo que filosofa um pouco, que tem uma certa opinião. Ou seja, primeiro para a gente ver as transformações da geração, a gente tem que pensar, a gente tem que olhar a história, a gente tem que filosofar, a gente tem que pensar nessas transformações. E não ser uma coisa, hoje em dia é impressionante, não sei quanto vocês acompanham, mas tem uma pessoa que falou essa frase, é verdade, nem o futuro não é como a gente imaginava antigamente. Ou seja, tudo está mudando numa velocidade impressionante, nem o futuro não é mais como a gente imaginava. Tudo está sofrendo uma perrota, tudo está sofrendo rebeliões, todo mundo está numa transição muito rápida, todo o sistema de internet, Facebook, as coisas estão mudando muito rápido. Mas na época, o Rav que não escreve na nossa época, mas ele fala uma pessoa que pensa, que vê e que olha, ele vai sentir a dor da geração. A geração tem uma dor forte, ou seja, e até hoje a gente vê, a gente já falou que, segundo a minha opinião, isso aqui não foi escrito só para a geração do Rav, hoje em dia também. Ou seja, você sente a dor, você sente as pessoas com dor. E se ele também é propício a receber um sentimento adin, adin é um sentimento adin, sem julgamento. Não, tem aquela pessoa forte, tem uma pessoa adinada, pessoa sensível. Se ele for uma pessoa sensível e tem um coração correto, ou seja, é muito mais, a pessoa realmente ela sente, ou seja, muitas vezes a gente desce para o Kotel, a gente assistiu o último Shabbat, desceu para o Kotel e se vê o Kotel cheio de turistas. Agora, tem pessoa que é sensível, outra também é sensível, que ela vê que isso aqui mexe com o coração dela. Fala, meu Deus do céu, olha só onde a gente está. A gente está numa geração que a gente pode deixar para o Kotel cheio, lotado de pessoas rezando aqui no Kotel, sim? E há 3 gerações, as almas 3, há 2 gerações, há uma geração atrás, os avós de vocês, pergunta os avós de vocês. Eles sonhavam em rezar no Kotel. Você vai olhar, entendeu? Então a pessoa tem que ser sensível para esse tipo de mudança. É detalhe dessa fé. Diz o Rav Kuk, a dor é tão grande que você não tem nem como falar, não tem nem como dizer, não tem nem como descrever. Ou seja, nossa geração é uma geração que está sofrendo. Nitvim, unemogim, inenu lemare dor shalem. A gente vê isso, a gente vê uma geração completa, avotu banim yardav shelumash lemah. A gente vê filhos e pais de um povo completo. Quem são os filhos e quem são os pais? Aqui, os pais é o Yeshuva Yashan. Os pais é a geração antiga. São o que a gente chamava de Yeshuva Yashan aqui em Jerusalém, principalmente. São o pessoal mais religioso, o pessoal ortodoxo. Esse é o Yeshuva Yashan. Os filhos são os modernos, a geração moderna. Você vê que tem 2 gerações. Hoje em dia você também vê isso muito forte. Até nos próprios serviços religiosos, nos ultra-ortodoxos, nos não religiosos, todos você vê que tem esse choque de gerações. Ou seja, tem 2 gerações, os pais e os filhos. Amitaper Bechavalav, e eles estão sofrendo os dois. Benut Noraal Matzokei Sheol. Estão sofrendo um sofrimento muito profundo, muito grande. Ou seja, tanto os religiosos quanto os não religiosos, tanto os pais quanto os filhos, eles sofrem. Agora, cada um demonstra isso de uma maneira diferente. O cara sofre, ele vai rezar mais, ele faz mais telim, ele se fecha mais. O outro sofre, ele grita mais, ele xinga mais, ele berra mais. Mas tudo vem, de novo, ele está falando aqui de processos da alma do povo inteiro. Tudo isso vem do mesmo ponto, que o povo, como um todo, eles estão sofrendo. Eles estão... Está difícil. E qual o problema? Aquele colocar gadol, a dor é tão grande, genial. Ele fala que a dor é tão grande que eles não conseguem nem falar. Já não é mais, já não consegue mais dialogar. Sim, ou seja, quando você começa, o que acontece quando você está doente e tem um corte no pé? Você
está doendo. Quando dói mais, você fala, está doendo. Quando está dando muito, você só grita, você não fala nada. Você não consegue se comunicar, você não consegue mais falar, você só consegue gritar. Você não vai fazer mais nada. Mas se você for parar para pensar, isso não vai ajudar em nada. O médico vai ajudar você a gritar, não vai ajudar em nada. O médico não sabe se está doendo, sabe o que aconteceu, você vai ficar, Mas você também, por outro lado, não adianta você chegar e começar a falar com o cara termos lógicos, né? Não, meu filho, mas olha só, não vai adiantar você gritar. Não adianta, porque é um instinto, ou seja, o cara está doendo, o cara vai gritar, não importa o que o médico vai falar. Ele vai continuar gritando. Mas a dor é tão profunda e tão grande que as pessoas só sabem gritar. Entendeu? Só sabem gritar. Eles não conseguem nem dizer o que está incomodando eles de uma maneira clara, concisa e definida. Eles não conseguem falar o que está incomodando. Se ele fizesse isso, a dor ia ser muito ia amenizar a dor. Quando eu estou sentindo com uma pessoa e eu chego e eu falo e eu converso e eu explico, só esse ato só essa comunicação já faz eu me sentir melhor. Só essa comunicação já faz abaixar a pressão. Só isso, não? Ou seja, quando duas pessoas estão chateadas, quando duas pessoas querem brigar, só basta eu conversar e já, pronto, a coisa fica mais tranquila. Só eu conversar, me comunicar. Só isso de eu saber me comunicar, isso aqui também já, até com o pai, com o filho, com a mãe, com amigos, é sempre assim. Mas isso aqui ia adocicar o sofrimento. E este lodibura, você pode falar, os pais e os filhos, eles falam, um fala com o outro. Mas eles não falam o que realmente incomoda. Eles só xingam um outro. Não sabem discutir. Vocês já viram aqui Você chega, uma pessoa, aqui na TV você vê muito isso. Você chega uma pessoa ou outra e fala, mas vocês religiosos. Peraí, quem está te incomodando? E os religiosos falam, mas vocês já sofreram, você não destruiu a humanidade. Peraí, mas vamos conversar o que está te incomodando. Onde estava Deus no holocausto? Acabou a discussão. Ou seja, as pessoas não conseguem se comunicar, eles só conseguem xingar um outro. Ou seja, tem alguma coisa incomodando os dois. Tem uma coisa incomodando os dois. Mas você não consegue se comunicar. Você só consegue xingar, você consegue brigar. Sim, o pai vai chegar para o filho adolescente e fala, então filho, pai, mas eu vou pegar o carro e vou embora. Não, peraí, não quero saber, o pai já come pronto. Você não consegue se comunicar. E talvez, se as pessoas sentassem e se comunicassem, e se um entendesse o lado do outro, a coisa ia ser... Agora, por que elas não se comunicam? Porque elas têm um sentimento de que um não vai entender o lado do outro. E que realmente um não entende o lado do outro. Porque cada um fala de conceitos diferentes. Estava no Knesset uma vez uma discussão, não me lembro disso até hoje. Uma discussão se tinha que devolver Gush Katif, ou entregar, devolver, cada um sabe o que quer. Gush Katif ou não. Ok? Também chegou um religioso. Assim, bom pessoal, olha só, não é proibido entregar asa, porque está escrito na Torá. Entendeu? No Knesset, no parlamento. 120 tá? 100 não religiosos e 20 talvez. Então, está escrito na Torá. Ou seja, existe uma falta de comunicação. Existem vários motivos para essa falta de comunicação. Um é porque eu não estou disposto a ceder. Eu estou falando para os religiosos, eu não estou disposto a ceder e falar que o outro lado pode ter razão. Porque se eu falo que o outro lado tem razão, pois vai. Por outro lado, os não religiosos também não querem ceder. Eu não posso falar que o outro lado tem razão. E eu falo em conceitos diferentes. Eu falo da Shulchan Aruch, mas está escrito Shulchan Aruch. Que Shulchan Aruch? Ou seja, e o outro lado fala, não, mas a história deles. Ou seja, falta uma linha de comunicação. Então, quando falta a comunicação, mas as pessoas não conseguem se comunicar, então a única coisa que sobra é grito, é berro e troca de acusação. Então, a gente perde muito tempo, diz Rav Kook, nessa troca de acusação e menos tempo em tentar sentar, descrever, conversar, falar sobre os problemas, o que a gente precisa fazer para melhorar, etc. Porque ninguém quer abrir a mão. Ou seja, existe uma troca de acusações, existe grito, existe berro, existe discussão. E a causa da mesmo. Por quê? Eu estou dizendo, as pessoas perdem tempo tentando explicar por que aconteceu alguma coisa
em vez de resolver o problema. Foco no problema e não na solução. Mas exatamente, olha só, mas aqui, exatamente, o Rav Kuk vai falando desse problema, mas isso aqui é a diferença de diálogo, ou seja, existe no hebraico duas palavras, uma palavra chamada diun e uma palavra chamada vikua. Vikua é discussão. Diun, eu não sei o que fala em português, diun é debate, ou seja, debate não é uma coisa ruim, debate é uma coisa boa, em cada um fala o seu lado, cada um conversa, cada um explica, cada um faz a sua linha, mas debate eu tenho que partir do ponto que o outro lado tem lógica. Se logo no começo eu já acho que não tem lógica nenhuma, que o outro lado, por ser meio caro, ele não vale chum da bala, então por que eu vou escutar ele? Você tem que entender a lógica antes que você possa criticar. Exatamente, mas eu tenho que sentar e ouvir, Sim, tenho que dialogar, eu tenho que debater, eu tenho que escutar, e não discutir. Mas Discutir é ruim. É muito complicado a pessoa conseguir. Isso eu vejo muito, porque, por exemplo, eu estava tendo uma conversa com o Rafael. Eu puxo muito mais pro lado lógico, que é o que eu tenho mais, pro lado social, do que o do conhecimento religioso. É natural para mim ter esse tipo de atitude diante de qualquer discussão. Agora, é muito mais difícil uma pessoa que tem um conhecimento religioso muito maior entender o lado da visão social, porque não é algo que ele tem. Ok, é verdade, mas exatamente aí que vem o ponto que os dois lados têm que tentar conversar e falar o que incomoda, e falar, vamos conversar, vamos explicar, e não trocar acusações. Mas a dor da geração vem em parte por falta de comunicação. Um troca acusação com o outro, um briga com o outro, ninguém consegue sentar e conversar e falar quais são realmente os problemas. É uma troca de acusação, é uma briga, é grito. Não tem como chegar e falar, bom, ok, vamos conversar. Óbvio que a gente está falando de geral, a gente está falando de elite, não falando do povão. Sim, a elite não é assim, óbvio que tem pessoas assim, sabe, mas a elite não é assim, a elite é troca de acusações. O jornal hoje em dia está tão ocupado em acabar com o Bibi que eles nem param para ver a lógica, que eles não têm lógica nenhuma. O jornal, antes de devolver o Gilad Shalit, metia o pau no Bibi. Por que você não é Gilad Shalit? Depois que o meu jornal, como ele faz uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em trocar acusação, não estão preocupadas em sentar e ok, vamos ver realmente como é que a coisa funciona. Então vai ficar.